em virtude de todas essas possibilidades de ataque, de todas as questões, né? Vazamento de informações, vazamento de dados pessoais, que às vezes a gente faz tanto cadastro em sites, coloca CPF, data de nascimento, nome completo, nome do pai, nome da mãe, enfim, várias informações que nós colocamos ali nos nossos cadastros. Nós temos muitas informações, né, nossas dentro da empresa onde nós trabalhamos, dentro da empresa onde às vezes você possa ser um proprietário dessa empresa. Então, tem tantas informações nossas no poder, né, de muitas empresas, que foi criada a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor, né, no ano de 2021, então no ano passado, e as empresas elas tinham uma determinada quantidade de tempo para se munir, né, para se organizar com todas as nuances, com tudo que aquilo que a legislação determinava, com a legislação determina que ela está em vigência, né? Ela exige que toda informação pessoal ela tenha, né, consentimento explícito, ou seja, você está liberando aquelas informações para ser utilizada pela empresa em algum momento. Então, tudo isso, né, essa legislação, ela não só está em vigor aqui no Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, enfim, vários países se movimentaram, ou seja, existem muitos ataques hackers. As empresas estão com dados de muitas pessoas, né? Dados pessoais, às vezes dados sensíveis, ou seja, credo, né? Partido político, enfim. Tudo isso está em poder de algumas pessoas. Como que a gente pode fazer para proteger isso? Para que isso não fique algo que qualquer um possa pegar essas informações, possa utilizar para algo bom ou algo ruim. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela, né, está aí para que a gente consiga ter uma punição para aquelas pessoas que não atendem, né, todos os quesitos da legislação. Então, muitas empresas elas começaram a restringir muitas utilizações de dados, começa a repensar quem tem acesso ao que dentro da empresa, pode ter acesso, não pode ter acesso, por quê? Se esses dados eles forem vazados por algum motivo, eles forem distribuídos, vamos dizer assim, por algum motivo, a empresa ela tem que comprovar uma série de coisas. Ela tem que comprovar, né? Ela tem que se resguardar por uma série de coisas. Quem tem acesso, quem não tem. Todo mundo pode ter acesso às pastas de RH. Todo mundo pode ter acesso. Às vezes a gente nem pensa que aquilo pode estar relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados, mas está. Um documento, né, que um médico redige com o número lá na área da saúde que o paciente, né, que determina mais ou menos aquela questão que o paciente está. Então, o RH, ele pode ter acesso a isso? Todas as pessoas podem ter acesso a isso? O seu chefe pode ver isso ou não pode? Então, são todas questões que as pessoas elas precisam ter esse conhecimento, precisam ter essa verificação para entender, né, como atribuir, como organizar essa Lei Geral de Proteção de Dados dentro da empresa. Porque pode ocorrer de multas e as multas não são pequenas, são multas altas. Então, é importante que a empresa tenha essa verificação, tenha esse olhar para a Lei Geral de Proteção de Dados. Todo contrato que a empresa for fazer, ela tenha cláusulas que exigem desse fornecedor, né? Exija desse fornecedor, exija, né? Ou resguarda esse cliente que a empresa, para que a empresa vai utilizar aqueles dados, e também exija do fornecedor para que ele vai utilizar esses dados da empresa, ou ele pode ter acesso a algumas coisas da empresa, como a própria empresa de consultoria, né? Às vezes vocês podem iniciar uma empresa de consultoria, então tome cuidado com os dados dos seus clientes, tome cuidado, apesar que vocês utilizam esses dados, né? O contador, ele utiliza esses dados para necessidades para atendimento ao fisco,
mas mesmo assim, tome cuidado com os seus funcionários, com quem movimenta esses dados, com quem manipula, né, vamos dizer assim, esses dados, manipula no sentido de fazer algo com esses dados, tá? Então, tomem cuidado com isso, pensem, né, nesse funcionário para que ele consiga ali ter uma boa utilização e não tenha, né, que vocês não tenham problema nenhum com relação a isso.